Deus continua abençoando meu precioso irmão, preciosa irmã, que desejo que vocês tenham uma boa semana sem acidentes, uma semana sem desavença, uma semana com a operação do Espírito Santo na vossa vida, dando compreensão, dando paciência e dando para cada um de vocês discernimento para discernir as coisas. Como Ombrana disse que o dom de discernimento é o maior dom que existe na Bíblia, o discernimento. E aí você discerne o Espírito que está te rodeando, você discerne a amizade que você tem, você discerne os lugares que você vai, você discerne o que você pode comprar, o que você não pode comprar. Então, o dom de discernimento é um dom que ele trabalha no sexto sentido. O dom de discernimento, ele trabalha no sexto sentido. E o sexto sentido só tem quem nasce de novo. Eu já vi pessoa falando assim, eu agi no sexto sentido, e nem crente é. Eu no sexto sentido eu percebi. O sexto sentido só é dado para o cristão, no caso de Salomão, que tinha o dom de sabedoria, aquilo ali era o sexto sentido. O Ombrana prega a mensagem sobre o sexto sentido. E ele esclarece bem que o sexto sentido é um sentido que ele é um sentido extra. É um extra. Ele é que nem um fruto temporão. Ele é que nem um fruto temporão. Que nem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entrou como o sexto sentido dos apóstolos. Ele era o sexto sentido dos apóstolos, o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele podia ver coisas, ele podia ver o último dia, há dia trabalhosos, que o homem se tornará amante de si mesmo, avarentos. Ele viu tudo isso. E o apóstolo Paulo, ele foi levado até o terceiro céu e não encontra o apóstolo Paulo, então, dando a sua 17 carta, que a matemática 17 é uma matemática de surgimento, matemática de virgindade, né? Matemática 17, que nós encontramos no capítulo 17 de Gênesis, é que Deus encontra com Abraão como El Shaddai, aquele que amamentas, no capítulo 17. E no dia 17, a chuva começou a cair, no dia de Noé. No dia 17, a chuva começou a cair. E Maria tinha 17 anos, quando ela gerou Jesus. Então a matemática, até como Ombrana batizava também no número 17, quando a voz falou de dentro da coluna de fogo. Assim como João Batista preparou a minha primeira vinda, a tua mensagem preparará a segunda. Nem falou que era uma Ombrana, disse que era a mensagem dele que ia preparar a segunda vinda. Há uma diferença entre o mensageiro e a mensagem. O mensageiro, ele é o trovão. A mensagem, ela é a chuva. A mensagem é a chuva. Por isso que eles ficaram totalmente confusos por muito tempo. E ainda tem gente confusa sobre o 7 trovão. Falando que o irmão Brandon não pregou o 7 trovão. João ia escrever, mas Deus proibiu, dizendo que no dia da voz do 7º anjo, o mistério de Deus seria revelado. Então o irmão Brandon não pregou o 7 trovão. O 7 trovão é o 7 mensageiro. Cada mensageiro era um trovão. Porque o trovão, o trovão ele só anuncia que vai chover, ele não é a chuva. E o lavrador não precisa de trovão para tocar a lavoura, ele precisa da chuva, que o trovão anunciou. Então há uma diferença entre o trovão e a chuva, como há diferença entre o mensageiro e a mensagem. Um é o trovão,
o outro é a mensagem. Um é o trovão, o outro é a chuva. Então, na mensagem 70 Semanas de Daniel, o irmão Branham, bem claro, ele diz assim: eu lutei muito para encontrar quem era o 7 mensageiro. E aí Deus me revelou para mim quem era o 7 mensageiro. O irmão Branham revelou 7 mensageiros, pregou 7 mensageiros, porque Deus revelou para ele quem era o 7 mensageiro. Então era o 7 trovão, porque João não pôde escrever o nome dele. Que João não escreveu que haveria 7 tochas, haveria 7 olhos, 7 espíritos, tudo falando dos 7 mensageiros. Mas não falou nome, que Deus não permitiu. Senão ia ter muita imitação, muito nome, que ia surgir falando que era ele. Então Deus escondeu o nome dos mensageiros. Falou a missão dele, mas escondeu o nome. Mas aí vem o William Marion Branham e fala dos 7 mensageiros. E quando o irmão Branham foi falar do nome dele, do 7, do último, ele não falou o Espírito Santo. Aí, no domingo, às 11 horas da manhã, no domingo, quando o irmão Branham termina de pregar, a coluna de fogo entra no tabernáculo Branham e escreve na parede as 7 eras da igreja e o nome dos 7 mensageiros, o Espírito Santo. E coloca o último mensageiro, o Branham. Ele coloca Branham. Então o irmão Branham colocou o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo veio e corrigiu, colocou Branham. Então isso foi 11 horas da manhã no domingo, na parede do tabernáculo Branham. Que nem ele fez lá no dia de Nabucodonosor, que ele escreveu na parede o fim do reino de Belsazar e a introdução do reino dos medos e dos persas. Então nós encontramos que essa mesma cena, a escritura da parede, Deus escreveu as 7 eras da igreja da parede e colocou o nome dos 7 mensageiros. Então aquilo que João viu, uma hora que ele foi escrever, falou: não escreva, João. Mas João viu, João era tipo da noiva. Então aí o irmão Branham vem e revela que os 7 mensageiros, os nomes dos 7 mensageiros, que eram os 7 trovão. Porque o irmão Branham, em outra mensagem, disse: Noé foi o trovão do seu dia. Moisés foi o trovão do seu dia. Então, quando ele começa a falar dos profetas, ele fala: ele foi o trovão do seu dia, que anunciava a mensagem, anunciava a chuva. Então, isso aí ficou, até surgiu doutrina e surgiu grupos, e grupo forte de pessoas, crendo que o irmão Branham ia ressuscitar, ia voltar, ia pregar o 7 trovão, que o irmão Branham deixou para trás. O irmão Branham não deixou ponta solta. O irmão Branham veio para unir os cabos soltos, ele falou: eu vim para encaixar os cabos soltos. Que nem acontece lá com o trem rodoviário, que um vagão encaixa com o outro, tem um encaixe que encaixa. Aí o vagão é encaixado, é puxado. Então isso que o irmão Branham veio, encaixar os cabos soltos. Ele disse isso, encaixar os cabos soltos. Então, aí ele vem e fala assim: o irmão Branham tem que voltar. Ele vai voltar, claro que o irmão Branham vai voltar. Paulo vai voltar, todo mensageiro vai voltar. Na ressurreição, todos eles ressuscitam. Todo ele ressuscita. E se quando os irmãos do Antigo Testamento, Abraão, Jó, tudo ressuscitaram com Jesus, não subiram diretamente no céu. Eles esperaram por 40 dias. Esperaram Jesus fazer o 3º arrebatamento, foi o de Jesus. O deles foi o 4º. Ele não podia subir na frente de Jesus, senão ele seria o 3º. E o 3 é Jesus, que é perfeição. Perfeição é só Jesus. Jesus é o 3. Então, se ele ressuscita, os irmãos do Antigo Testamento, ele se tornaria o 3º arrebatamento, que o primeiro foi de Enoque, o segundo foi de Elias, e o 3º, então, foi de Jesus. Mas
Se ele ressuscita, ele ressuscitar, Jesus saiu e saiu atrás de Jesus. E Jesus é o cabeça. E quando Jesus falou para ele, espera aqui, que eu vou colocar minha igreja em ordem, depois subiremos. Aí eles ficaram 40 dias esperando Jesus. Esperando Jesus colocar a igreja no cenáculo, colocar a igreja em ordem, para depois subir. Mas o irmão Branham disse que lá no céu, nesses 40 dias, Satanás estava lá com o seu grupo. E ele estava perguntando para Deus aonde estava o corpo de Jesus. O corpo que ia macetar a cabeça dele. Cadê o corpo? Se não tivesse o corpo, não tinha como Deus aprovar que tinha restaurado tudo novamente. Tudo que Adão perdeu estava de volta na mão de Deus agora. E Satanás estava desarmado. Como ele ficou desarmado no céu, Deus desarmou ele na terra. Aí, nesses 40 dias, estava um debate, irmão Branham disse, lá no céu. Satanás pediu o corpo. Porque ele dizia assim, lá na terra, não tem o corpo dele lá. Os discípulos comeram. O discípulo comeu. Porque os soldados que viu Jesus ressuscitar, eles falaram para o sacerdote que Jesus tinha ressuscitado, que a pedra tinha removido e Jesus saiu. E o sacerdote pagou para eles um alto preço. Vocês calam, pagou o silêncio dele, pagou para eles mentir. Fala que vocês dormiram e veio o discípulo, tirou o corpo e comeu o corpo dele. Aquela pedra que eles colocaram no túmulo de Jesus precisava 100 homens para removê-la. 100 homens, era selada com o selo de Herodes, era selada ainda, não podia mexer nela, porque estava selada com o selo romano. Uma coisa selada com o selo romano, ninguém podia mexer. Então não podia mexer. Se o discípulo tivesse mexido, ele tinha rompido o selo romano, ele ia ser morto. Como de fato foram perseguidos. Talvez um dos motivos foi esse, né? De tanta perseguição quanto Herodes fazia com os discípulos, porque foi removido o selo romano do túmulo de Jesus. Mas o anjo, o irmão Branham diz que 2 anjos veio e removeu a pedra e Jesus saiu. E Jesus saiu. E com um grande estrondo. E os discípulos e o soldado viu aquilo. E o soldado foi lá no sacerdote e falou, não, o Jesus ressuscitou mesmo. Aí a pedra foi removida e ele saiu. Está lá no túmulo vazio, só está o lençol dele lá. Aí Pilato, aí o Herodes, aí o sacerdote falou assim, agora vai ficar pior para nós. Porque nós falávamos que ele era um trapaceiro aí, um causador de confusão, e agora está ressuscitado, ressuscitou, como ele disse que ia ser ressuscitado, agora vai piorar para nós. Vai piorar para nós. Então, o que temos que fazer? Vocês têm que fazer. Fala para o soldado, nós damos um dinheiro para vocês, e vocês falam que o discípulo tirou o corpo, comeu o corpo, porque Jesus mandou fazer isso. Aquele que não comer minha carne e não tomar do meu sangue não tem parte comigo. E os discípulos comeram o corpo de Jesus. Aí Satanás subiu lá no céu com isso. Foi lá na terra, o corpo dele não está lá. O corpo dele foi comido e Jesus não parecia para tudo. Quando ele foi ressuscitado, ele apareceu só para os apóstolos e mais para umas 500 pessoas, disse Paulo. A base de umas 500 pessoas ele apareceu. Então ele tinha aparição, aparecia, né? Ele aparecia, estava no corpo glorificado. Ele já estava no corpo glorificado. Até que os dois no caminho de Emaús não conheceu ele. Não conheceu ele, só foram conhecer no partir do pão, porque ele fez a mesma obra que ele fazia antes, da maneira que ele partia o pão, que ele dava graça. Então os discípulos conheceram ele pela a obra que ele fazia antes, pela obra. Conheceram ele pelo o mesmo trabalho que ele fazia antes de ser crucificado no partir o pão, ele fez depois. Foi o meio, por isso que ele também pegou peixe e assou peixe lá na beira do mar para os apóstolos e comeu o peixe. Mas ele estava no corpo glorificado. O corpo glorificado não necessita de comida, ele não precisa ser
ser socorrido. Ele é glorificado, ele é o corpo eterno. Ele comeu para mostrar para o discípulo que era ele, porque só ele assava pão daquele peixe daquele jeito. E só ele comia peixe daquele jeito. Então a sua obra é que levou o discípulo a reconhecer. Porque Jesus falou, se vocês não creem em mim, crê pelo menos por causa da obra que eu faço. Então a obra fala de mim. Então o partir do pão, quando eles viram partir o pão, um falou para o outro, só Jesus faz. Então é ele. Aí quando ele assou o peixe e comeu, o discípulo falou assim, é ele, porque só ele que assa peixe assim. Só ele que come peixe assim. Então, por isso que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua obra, ele sempre continua fazendo ela. O Senhor Jesus Cristo. Mas aí eles falam, Mombrana tem que voltar sozinho. Aí o Mombrana disse numa mensagem, não posso voltar sozinho. O Mombrana fala isso. Por quê? Eu vou encontrar meus filhos velhos e eu novo, com 18 anos. Porque se ele ressuscita, ele volta com 18 anos. E a minha esposa, idosa, nem aqui está mais. A Meda já partiu. A Rebeca já partiu. Então, cadê a esposa dele? Cadê a esposa dele? Nem a esposa dele vai encontrar. Nem ele não vai encontrar nem a filha dele. E os filhos dele, tudo velho. Eu vou contar meus filhos. Aí meus filhos estão tudo velho e eu com 18 anos. Não tem como eu voltar. O irmão Breno disse isso. Mas depois da ressurreição, ficar aqui 30 dias, como eles pregam que ele vai ficar 30 dias, nesse 30 dias é que tudo vai se reunir e um vai perguntar para o outro, um vai abraçar o outro, vai falar, irmão, você me perdoa, irmão, eu pensei mal de você, é acerto, é 30 dias de acerto, é 30 dias de consolo de perca, porque o irmão Brandon fala na mensagem a 10 virgens, ele fala assim, um vai perguntar para o outro, mas cadê a mãe? O pai? Eles não conseguiram ser transformados? Mas eu preguei tanto para eles, e eles não conseguiram. Aí Jesus, aí veio o arrebatamento, aí veio o encontro no Ares, na mensagem imagem de Cristo, no parágrafo 209, imagem de Cristo, chama a mensagem, ela vem no crente da Bíblia, parágrafo 209, o irmão Breno disse, há duas reuniões, há uma aqui na terra e outra lá no céu, há duas reuniões, todos se reúnem juntos na ressurreição, aí depois que todos estão reunidos juntos nesses 30 dias, aí há o arrebatamento. Então, é a mesma coisa de Abraão. Abraão foi transformado, mas ele não teve o Isaac na hora que ele foi transformado. O Isaac não veio na hora, foi transformado, já teve o Isaac. Então, a gente tem que olhar a sombra já vai mostrando que Abraão foi transformado no 18, né? Lá no 22 parece que já surge o Isaac, depois da transformação. E depois de transformado, Abraão ainda foi lá no reino de Abimeleque. Lá Abimeleque viu Sara, que parecia uma moça, e ainda não tinha Isaac. E o irmão Breno já disse que ele já tinha sido transformado. Tanto é que o Abimeleque nunca viu mulher tão linda como Sara. E ali ele já estava transformado. Então nós vemos que aí vem o Isaac, mesma coisa da nossa transformação. Vem a transformação, aí há cerca de 30 dias reunimos, e Jesus ficou 40, nós fica 30. 40 com 30 é 70. E o número 70, ele também é muito bíblico. Você vê, Moisés escolhe 70 homens para ter a mesma espírito que ele tinha para ajudar ele. Depois ele encontra Jesus também escolhendo mais 70 discípulos, depois dos 12. Os 70 saiu de cena, ficou 12. Aí que está, os 70 saem de cena e ficam os 12. Então por isso que 40 de Jesus, com 30 da noiva, dá 70.
E o Salmo 90, no parágrafo 10, diz que o dia que Deus deu para o homem aqui na terra é 70 anos. Depois disso vem canseira, é a tribulação. Então Deus tem dado 70 dias, 30, 40 de Jesus, 30 da noiva, dá 70, depois que vem, então, a canseira e vem o infarto, vem o cansaço, que é a tribulação, né? Que é a tribulação da vida, né? Que depois de 70 é o ano que Deus deu para o homem. E Deus tem essa matemática, 70. 70 homens foi escolhido para ajudar Moisés com o mesmo espírito que estava em Moisés, com a mesma unção, né, que estava em Moisés. Depois foi 70 paineiras, que lá quando eles pararam naquela fonte, tinha 12 fontes, com os 12 apóstolos, e 70 paineiras ali em Gade e Barneia. Foram ali que eles pararam e que os discípulos foram ver como é que eram os 12 discípulos. Foi enviado e trouxeram, 10 veio confuso. Foi ali, tinha 70 palmeiras ali. E depois Deus dá 70 semanas para Daniel, falando para Daniel que para Israel, terminar com Israel, tinha 70 semanas, que falta meia semana ainda para fechar 70. Que ficou uma semana para Jesus, que era 7 anos, cada semana é 7 dias, mas para Deus um dia é 1000 anos. Então ficou uma semana para Jesus, porque foi 60, foi 7 semanas para reconstruir o templo, o muro e os portões de Jerusalém que foi queimado. Demorou isso 7 semanas, que era 49 anos. Depois foi mais 62 semanas para esperar o Messias, que foi a base de 433 anos, coisa assim, para esperar o Messias. Depois, são 7 semanas com 62, são 69. Aí o Messias chega. Quando o Messias chega, já 69 semanas tinha passado, que foi 7 semanas para construir e 62 para esperar o Messias. E quando o Messias entra em cena, só faltava uma semana para fechar 70. E ele pregou 3 anos e meio. Então ele não fechou as 70 semanas. Ele pregou só 3 anos e meio. Então Moisés e Elias vem agora para fechar as 70 semanas, porque falta 3 anos e meio. Moisés e Elias é que vai fechar para essa 70 semanas de Daniel, que tirará os 144 mil judeus. Aí Deus encerra com Israel, tirando 144 mil. Né? Porque quando nasceu o Benjamim é tipo dos 144 mil, o Benjamim. E quando o Benjamim nasceu, a mãe dele morreu. A mãe dele morreu, que era, eu creio que era Raquel, ela morreu de parto. Ela morreu de parto. Então, quando os 144 mil, ele nasce, então Israel morre de parto. Porque o Benjamim morreu, nasceu, a mãe dele morreu, dando a luz, e ele morreu no parto. E quando os 144 mil nasce, surge os 144 mil, Israel morre de parto. Israel morre no parto, dos 144 mil. Mas eles hoje já estão tudo lá, em Israel. Porque em 47, a ONU se uniu e mandou levar todos eles de volta lá na terra deles. Eles voltaram tudo lá, estão tudo lá. Os 144 mil também está lá. Só que ele ainda é Jacó. Eles são Jacó. Moisés e Elias que vai vir lutar com o anjo para transformar para Israel, porque Deus não vai levar ele como Jacó para o céu, vai levar como Israel. E como Israel, ele tem que ter uma transformação. E essa transformação veio quando o anjo encontrou com Jacó. Então tem que ter 2 anjos agora vindo, travar uma luta com Deus e transformar esses Jacó em Israel. E só 144 mil vai ser transformado de Jacó para Israel. Agora eles estão lá como Jacó. Agora Moisés e Elias, quando chegar, transforma ele em Israel, mas só 144 mil. Então eles falam, mas o irmão Branham tem que voltar lá. Nesses 30 dias, irmão, estão tudo aqui.
Todos os 7 mensageiros estão aqui nesses 7 dias. E se falta alguma coisa, se alguma coisa não foi entendida, então será nesses 30 dias. E o irmão Branham disse na mensagem Dia das Mães chama a mensagem, que nós vamos uma eternidade para conhecer as coisas de Deus. Nós vai uma eternidade para conhecer as coisas de Deus. Porque o que Deus tem revelado para nós aqui é só o básico que dá para nós chegar à transformação. Depois da transformação, que nós vamos para o corpo glorificado, aí que vem a realidade, aí que nós entra no real. Porque o irmão Branham disse que agora nós estamos sonhando. Nós estamos dormindo e sonhando. Mas na transformação nós não vai mais sonhar, nós vai viver o que sonhamos. Aí vem a realidade, aí já não é mais sonho. Aí é o sonho cumprido. Agora nós estamos sonhando, ele disse isso. Eu creio que na mensagem, o que fosse ver lá fora, deve ser nessa mensagem, o que fosse ver lá fora. É uma dessa mensagem. Ele fala, nós estamos sonhando. Jó, servo de Deus. Jó, servo de Deus. Também o irmão Branham fala, eu creio que é nessa que ele fala, nós estamos sonhando, mas um dia desse acordaremos. Então nós entraremos na realidade do nosso sonho. Então isso é na transformação. Então nós estamos agora dormindo e estamos sonhando. E a transformação, o corpo glorificado não é sonho. O corpo glorificado ali não sonha. O corpo glorificado não sonha. O corpo glorificado é a realidade. Ele é o que sonhamos. É cumprido no corpo glorificado. Então há esses ensinamentos. Agora, eu via aquele pastor que ficou no lugar do irmão Branham, ele já partiu também, eu creio que ele já partiu. Não sei se partiu. Parece que era Collins, coisa assim o nome dele. Aí? Collins, acho que é Collins. Eu vi ele dando uma entrevista para um repórter, está na internet essa revista. E o repórter perguntou para ele assim, por que bastante gente veio visitar esse túmulo? Gente que é do outro país veio tudo visitar esse túmulo. Qual é que é o motivo? Eu falei, é que aí está sepultado um profeta de Deus. E o povo, que muito ajudou o povo de Deus, está ajudando com sua mensagem. Então eles vêm conhecer o túmulo. E nós cremos, ele falando com o repórter, nós cremos que ele ainda vai voltar junto com os demais que morreram, a ressurreição, para o arrebatamento. Eles vão ressuscitar e eles ficarão 30 dias conosco para depois nós ser arrebatados. Esse irmão Collins, ele é que disse isso para um repórter, que a igreja Tabernáculo Branham estava esperando o irmão Branham voltar para ficar 30 dias aqui conosco, junto com os demais mortos. Não é uma ressurreição isolada, não é uma ressurreição assim, o irmão Branham ressuscitando sozinho, para pregar os 7 selos, pregar os 7 trovões. Ele já pregou isso. Ele disse que a mensagem já estava encerrada, na mensagem ordem da igreja. A mensagem está encerrada. Aquele fardo que estava no meu ombro, já tirei. Da agora em diante eu só vou pregar, já vou voltar como evangelista. Ele disse, vou voltar como evangelista, porque eu já entreguei a mensagem. Por isso que eu demorava 2, 3, 4 horas para pregar uma mensagem, porque eu estava tirando o fardo que Deus colocou em mim. Mas eu já tirei o fardo, chamando a mensagem, que é o fardo que Deus deu para ele. Porque Jesus disse, né, aquele que está cansado, venha a mim, e eu livrarei vós o vosso fardo e darei o meu fardo. Jesus também tem um fardo. Ele deu um fardo para o irmão Branham, que era a mensagem. E o irmão Branham disse, esse fardo já não está mais na minha costa. Eu vou voltar a pregar agora como evangelista de novo, 40 minutos de pregação. Não vou mais ficar 2, 3 horas pregando, porque eu já entreguei a mensagem. Então não restou nada. O irmão Branham pregou tudo. Pregou 7 trovões com os 7 mensageiros, pregou 7 selos, que é o 7, o último selo é a vinda do Senhor Jesus Cristo. O 7 é a vinda dele.
Então ele pregou, quando os 7 selos se abrem, é Jesus vindo. Então a vinda de Jesus está dentro dos 7 selos. Então que Deus te abençoe e tenha uma boa tarde com o Senhor Jesus Cristo. Vamos para a pergunta. Irmão Nilson Lemes Gonçalves, ele pergunta: se a igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse, o nosso profeta anunciado está em Apocalipse 10, 7? Poderia fazer um favor de me responder sobre isso? Então, irmão, aí que está, né? O arrebatamento acontece no 4, e você vai lá no capítulo 10 de Apocalipse, está lá falando o anjo forte desce com o livro aberto na mão, que é Cristo. Irmão Breno diz que é Cristo, que é anjo forte, entrega por irmão Breno. Então a gente vai falar, mas o arrebatamento está aqui atrás. É a Bíblia, irmão. A Bíblia é um quebra-cabeça desse irmão Breno. Uma peça está num lugar, outra peça está na outra. Então você tem que unir a peça. Não importa que aquela leitura está lá em Apocalipse, mas o acontecimento dela já foi lá em Gênesis. Então a Bíblia é um quebra-cabeça. Uma peça está num lugar, uma peça está em outro. A Bíblia não está assim em ordem. Ela não está em ordem. Assim você vai lendo ela em ordem. Ela está em quebra-cabeça. Um versículo está lá em Apocalipse. O versículo, porque todo assunto que você vai conversar, você não pode conversar ele isolado. Você tem que conversar com ele tem que ter testemunha, tem que ser 3 testemunhas, tem que ter 3 versículos na Bíblia para você resolver um assunto. Por isso que o batismo em nome de Jesus Cristo. Ato 2:38, Ato 8:16, Ato 19:5, você encontra Pedro, Felipe e Paulo batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. São sempre 3. Quando é de Deus, que vem com Jesus, é 3. Lá quando ele deu o sonho para Faraó, as 7 vacas magras devorando as 7 vacas gordas, e as 7 espigas magras devorando a gorda, a forte, o José disse que era 2 porque era de Deus, mas faltava um, que foi Jesus. Jesus, quando veio, completou o 3º, porque Deus tinha 2. Ele falou assim: eu pego o céu e a terra como minha testemunha. Agora veio Jesus, então veio o 3º, Jesus completou a testemunha de Deus, que Jesus disse que ele era a testemunha de Deus. Ele era a testemunha de Deus. Então veio Jesus como uma 3ª testemunha de Deus. Porque vai lá na cartinha de João, é 3 que dá testemunho na terra, é 3 que dá testemunha no céu, sempre 3. E no Antigo Testamento era 2, mas quando Jesus veio, Deus se completou o 3, e faltava um, que era o 3, e esse 3 veio, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, a Bíblia, ela é um quebra-cabeça. O irmão Breno disse isso em umas 2 mensagens, que a Bíblia é um quebra-cabeça. Então, um versículo está num lugar, outro versículo que faz companhia com ele está em outro lugar, outro versículo que faz companhia com ele está em outro lugar, porque não tem... A turma fala assim, essa escritura é uma escritura isolada. Não existe escritura isolada. Não existe nada isolado. Deus não deu e deixou aquilo sozinho. Não, sempre tem 3. Sempre tem 3. Você vê bem, santificação, justificação e batismo com o Espírito Santo. São as 3 etapas da graça para o novo nascimento. Aí você vê Salomão, ele prega, Salomão prega o Provérbio, Salomão prega Eclesiastes, Salomão prega Cantares de Salomão. É 3: justificação, Provérbio, santificação, Eclesiastes. Ele prega tempo para tudo. Depois ele prega o novo nascimento, que é o livro de Cantares, que é ali que ele chama ela de minha amada, ela chama ele de meu amado, que é o livro do noivo e da noiva, os dois, é o livro do casar se conversando. Está lá em Cantar de Salomão. Então, justificação, Provérbio, santificação, Eclesiastes, e novo nascimento, Cantares de Salomão, novo nascimento. Então Salomão, ele prega as 3 etapas da graça. Ele escreve os 3 livros nas 3 etapas da graça. Então, irmão, é um quebra-cabeça, irmão. Por isso que está lá no 10, o
o anjo com o livro aberto na mão, está lá no 10, você entendeu? Mas ele cumpriu aqui atrás, mas só que está falando dele lá no 10. Lá no 10, que você tem que tirar lá do 10, você vai buscar lá no 10 e traz aqui antes do 4. Você tira lá do 10 e traz para o antes do 4, para encaixar. Que Deus te abençoe. Vamos para os pedidos de oração, então. Joel William pede oração ao seu favor, família, ao seu tio. Benedita Mendes pede oração ao seu favor e sua família. A irmã Cida Brasilino pede oração ao seu favor, pois não consegue entender e nem superar a perda do seu filho. William Pinheiro pede oração ao seu favor e ao seu lar. Irmã, essa parte aí de perca de filho e não consegue se consolar, Jesus Cristo disse que o Espírito Santo ia vir e ele era o Consolador. Isso é o que Jesus disse. A vinda do Espírito Santo era uma vinda dele vir no ministério de Consolador. O Espírito Santo tem vários ministérios. Ele trabalha de diversas maneiras, mas uma delas é consolar. Então o Espírito Santo te consola, irmão. O Espírito Santo vai mostrar para a irmã que Deus sabe o que faz. Nós não perdemos nada. E nós também não podemos ser egoístas, querer tudo para nós. Deus também tem direito. O filho não é seu, o filho é de Deus. Amém. E ele levou o filho dele para casa. E a irmã só quer para a irmã? Não quer que o próprio pai tenha ele um pouco lá com ele? Então a irmã não perde nada, irmã. O irmão Brandon, quando perdeu a Cheryl, ele entra em depressão a ponto de querer se matar com as duas vezes. Aí a Rob veio e consolou o irmão Brandon em teofania. Ela voltou em teofania. E ela falou para o irmão Brandon não fazer mais aquilo. Que ele estava muito bem, para ele não fazer mais aquilo. Ela aconselhou ele. E aí ele então se calmou. Então, irmã, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E tudo dá para o bem daquele que ama Deus. Se uma pessoa sai, ou uma pessoa... Tudo dá para o bem daquele que ama Deus. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo próprio e dado por Deus. Dado por Deus. Jó perdeu seus 10 filhos. Mamãe Brana disse, Deus tinha guardado ele lá no céu para Jó. Então Jó perdeu ele aqui na terra, mas o céu ganhou ele. Perde num lugar, mas ganha no outro. Um lugar fica pobre para enriquecer o outro. Então, quanto mais filho de Deus sai daqui, mais o céu se enriquece. Mais a terra fica pobre, até que sai o último filho de Deus aqui no arrebatamento. Então aí vem a tribulação, porque Deus não tem mais nada aqui, a não ser servos. Filho, ele leva tudo embora, fica servo. Que é filho, mas é chamado de servo. Orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, consola essa irmã com o Espírito Santo e cada um que fez o pedido de oração. O Senhor sabe as suas necessidades, o Senhor conhece cada um. Antes de nascer, o Senhor conhece e sabe o que ele está passando. Que o Senhor, pela tua graça, dá para ele entendimento, sabedoria, para ele poder, Pai, entender o que está acontecendo. Quando vem o entendimento, a coisa fica mais fácil de ser vencida. Se precisa de emprego, abra uma porta, o Senhor tem a chave. Se precisa, Senhor, que o seu casamento seja enquadrado, porque não está indo bem, que o Senhor enquadra, que o Senhor coloca amor no coração do marido, da esposa, para que eles possam viver em amor, para que assim os filhos não sofram dano. Porque filho que o pai está num lugar, a mãe no outro, o filho sofre dano, porque o filho ele cresce em cima do muro. Uma hora ele está de um lado, outra hora está do outro. É filho em cima do muro. E quem está em cima do muro não sabe para onde vai. Então, Senhor Deus, não deixa os casais separar, porque quem sofre prejuízo não é os dois que separou, é os filhos que ficou na confusão. Então, derrama amor nos corações dos casais para ficar unidos por amor aos filhos, porque por amor aos teus filhos o Senhor morreu no Calvário.
O Senhor morreu por amor aos teus filhos. Então, deixa nós ter amor para nós se unir para o bem-estar dos nossos filhos. E se alguém está, Pai amado, no hospital, o Senhor é o médico do médico. Se alguém está preso, o Senhor é o advogado do advogado. Tem muita pessoa presa, carcerada, que ela até inocente, e tem muito com pena exagerada que não veio para merecer aquela tão alta condenação. Então, que o Senhor, pela tua misericórdia, que manda o grande advogado, Senhor Jesus Cristo, vinha ajudar nós, Pai. Porque nós estamos precisando de ajuda do céu. Porque aqui na terra já fizeram de tudo para um ajudar o outro, mas não foi alcançada a ajuda que precisamos. Mas o céu tem ajuda para nós. Então manda ajuda para nós do céu, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.